Ok, vamos começar então. A gente vai falar hoje sobre farmácia magistral, que nada mais é do que farmácia de manipulação, né? Esse é o nome mais técnico para as farmácias de manipulação, como a gente chama. A gente teve uma aula sobre farmacotécnica, onde a gente falou um pouquinho sobre farmácia de manipulação, mas nessa aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre os processos que acontecem lá dentro mesmo, não só sobre não sobre a manipulação da medicação, mas sobre qual é a sequência, alguma legislação também lá dentro, mais específica. E é um tema legal se vocês tiverem interesse um dia de trabalhar em farmácia de manipulação. Meu primeiro emprego em contato com farmácia foi de manipulação. Eu trabalhei primeiro como atendente de prescrição e depois eu fui para o laboratório. Eu me tornei auxiliar de laboratório. E eu fiquei lá, eu trabalhei quase 2 anos nesse ramo. É um ramo legal, tem uma escala um pouco mais tranquila do que a drogaria, uma opção para quem procura uma escala um pouco mais leve, porque não trabalho de domingo e geralmente sábado é um horário reduzido, assim. E é um ambiente bem tranquilo, assim, para trabalhar. Eu gostava bastante de trabalhar em farmácia de manipulação, mas é bem corrido também. Porque, querendo ou não, você tem que produzir tudo que que é solicitado ali, né? Então, às vezes, tem bastante encomenda, tem que produzir muito rápido, mas é um ramo legal. Então, farmácia magistral, mais conhecida como farmácia de manipulação, e o objetivo delas é fabricar personalizadamente um medicamento ou um suplemento. Então, o médico vai fazer uma prescrição específico para uma pessoa. E aí a gente faz aquela manipulação específica para aquela pessoa, com uma dosagem específica, com uma quantidade específica. Então, em vez de você comprar uma cartela com 30 comprimidos, sendo que você só vai tomar 20, você encomenda os 20 certinho que você vai tomar. Uma dosagem menor ou maior do que o padrão que tem no mercado. Vai ter mais caro? Depende muito. Algumas medicações são mais caras e outras não. Outras são até um pouco mais em conta. Porque, como isso, assim, se a caixa que vende no mercado padrão vem muita coisa, você vai tomar pouquinho, se você fizer lá, talvez não fique tão caro. Mas o vencimento é mais próximo, né? Sim, o vencimento é mais curto. Porque geralmente é bem específico, assim, né? Pra você tomar naquela hora. Então, sim, é bem mais curto o vencimento. As farmácias de manipulação, na verdade, começaram como boticas há muito, muito, muito tempo atrás. Foram as primeiras farmácias, então elas tinham mais ou menos essa cara, assim. Era um negócio bem misturas e química e tal. Geralmente os boticários que eram os donos desses lugares, onde tinham bastante componentes químicos, não tinha tanto estudo ainda nesse ramo, mas foi evoluindo bastante. Tem alguns materiais que a gente utiliza até hoje, como esses aqui, ó. Todos esses materiais aqui são utilizados até hoje. Aqui tem uma balança bem antiga, ó. Aqui tem outra. E vários componentes aqui, né, das matérias-primas que eles faziam também era bastante baseado em matéria-prima vegetal. Então tinha muita coisa natural nessas boticas. E aí, hoje em dia, uma farmácia magistral se parece mais ou menos mais como essas fotos. É tudo um pouco mais branco. E tem muita legislação, tá vendo? Ó, eu falei pra vocês. O bolzinho sendo utilizado aqui, ó. É o mesmo daqui, tá vendo? Só esse aqui tá um pouco mais limpinho. Os laboratórios por dentro, né, de farmácias de manipulação se parecem bastante com essas fotos. É produzido qualquer tipo de medicação, aí tem algumas farmácias que são mais especializadas em algum tipo ou outro, por exemplo. Tem farmácia que faz homeopatia, tem farmácia que não, porque tem todo um trabalho diferenciado para produzir. Tem lugar que faz só cápsula, tem lugar que geralmente faz cápsula e dermo. Tem lugar que faz comprimido, a maioria de farmácias de manipulação trabalha mais com cápsula, que é mais simples a fabricação. E aqui a gente tem a evolução, né, o segmento da evolução das farmácias magistrais. Como eu falei, as boticas já aconteciam há muito, muito tempo. E na década de 40 e 50,
ocorreu o aumento das indústrias. Então, praticamente as farmácias de manipulação não existiam mais. Elas foram ou fechadas ou transformadas em estabelecimentos para vender os medicamentos industrializados. E aí acabou por um tempo assim a farmácia de manipulação, porque as pessoas acharam que a indústria ia suprir toda a necessidade de produção de medicação. Então os medicamentos personalizados perderam espaço e tudo ganhou meio que uma padronização, porque a indústria ela não vai produzir um para uma pessoa, um para outra pessoa, não, ela produz um lote grande e aí as pessoas compram. Então houve uma padronização das dosagens, que hoje a gente ainda tem essa padronização. Muitas vezes, alguns medicamentos você encontra em 3, 4 dosagens diferentes, mas a maioria é padronizadinha e você encontra pouca diferença na dosagem. E quem realmente ficou tomando conta do mercado foram esses medicamentos industrializados. O farmacêutico, com isso, também perdeu bastante espaço, porque nessas farmácias de manipulação do passado, muitas vezes era o farmacêutico mesmo que preparava a receita do paciente, que falava o que ele tinha, eu tenho tal doença, e o farmacêutico ia fazendo essa assistência, que é diferente hoje, mas ele perdeu muito espaço da assistência farmacêutica. E aí, depois, as pessoas perceberam, ao longo de uns 30 anos, que estava faltando medicação personalizada. Não, mas eu preciso de tal dosagem. Ah, mas essa dosagem a indústria não faz. E agora? Não tem ninguém que faz. E a pessoa fica sem. Ou ela tem que tomar mais forte ou mais fraco. E aí, isso era um problema. Cortar a medicação, muitas vezes, também não resolvia muito, porque não é muito preciso. Então, tem medicamento que a gente precisa de uma precisão mais exata. Outra coisa, mistura de medicamento, né? As farmácias de manipulação são muito úteis nesse caso. Eu tomo um monte de medicamento que eu tenho que tomar tudo na mesma hora. Em vez de eu tomar um monte, é mais fácil eu tomar uma cápsula que tenha tudo. Então, vale muito mais a pena e é mais fácil para o paciente tomar. E a aderência ao tratamento também melhora muito. E aí, a volta das farmácias de manipulação foi acontecendo gradualmente, uns 30 anos depois desse boom que teve das indústrias. Só que ela começou a voltar ainda muito sem legislação nenhuma, assim. Então, não tinha nada para regular, foi voltando com o bom senso e a responsabilidade do profissional técnico que estava ali regulando. E foi só, porque a última legislação sobre isso foi em 1973, ela era bem antiga, e aí ficou muitos anos sem legislação. E aí foi só em 2000 que a gente teve uma nova legislação para reorganizar as farmácias de manipulação. E a legislação mais recente é a de 2007, a RDC 67, que dispõe de tudo o que precisa ter numa farmácia de manipulação, todos os deveres, né, o que precisa estar no lugar, o que você pode fazer e o que não pode dentro de uma farmácia de manipulação. A matéria-prima, o armazenamento, todos esses quesitos, avaliação farmacêutica das prescrições, fracionamento, conservação, transporte, enfim. Tudo que diz respeito à farmácia de manipulação é a RDC 67 de 2007 que vai estar falando. Claro que as outras acabam complementando, as mais antigas, essa é de 2000, tem uma de 2004 também, mas essa de 2007 acabou ficando como principal. Ela reformulou todas essas. Então, a ideia dessa legislação é visar a garantia, né, promover a garantia que os medicamentos que estão saindo da farmácia de manipulação têm qualidade suficiente para fazer efeito no paciente. Isso é uma coisa, que teoricamente as que estão viradinhas não pode sentar. E agora que eu pensei, não é tanta diferença, mas se alguém vê aí vai que, né, só dá... Enfim. Uma coisa que a gente tem que ter muita consciência, gente, é sobre as não conformidades, que são erros, né, que podem acontecer dentro da farmácia de manipulação. E alguns erros são muito graves, a gente precisa tomar muito cuidado com isso e tentar evitar ao máximo, né? Esse aqui é um caso que aconteceu há alguns anos aqui no Brasil, e foi um garoto de 12 anos que acabou falecendo por conta de um erro na medicação de uma farmácia de prescrição magistral.
Ele tomava clonidina, que é a tencina, um medicamento. A tencina é um nome comercial que a gente encontra em drogaria. É um medicamento antihipertensivo, mas ele também tem indicação para hiperatividade. E aí ele foi feito com uma dosagem muito, muito mais alta, 100 vezes mais alta, isso, 100 vezes mais alta do que o prescrito. E aí, infelizmente, ele acabou sendo intoxicado pela medicação e acabou falecendo, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque um erro ali vai afetar a vida daquela pessoa, com certeza, né? É uma coisa muito séria. Teve um outro caso, eu não coloquei aqui, mas teve um outro caso que várias pessoas da família tomavam o mesmo medicamento. Aí foi feito, era para artrite, se eu não me engano. E aí eles também foram todos para o hospital, assim, com uma superdosagem da medicação. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa ficar mais atento na farmácia de manipulação. Para que a gente não libere nada errado, assim. Tem que ser tudo muito bem medidinho, bem certinho. E aí, os desvios de qualidade mais comuns que acontecem nas farmácias de manipulação, que a gente precisa ter ciência para tentar evitar, são esses 4. Quantidade da substância ativa diferente da recomendada, da prescrita. E aí pode ser diferente para mais ou para menos. Claro que para menos é sempre menos pior, mas ao mesmo tempo é perigoso também, porque se é uma medicação que regula a vida daquela pessoa, se for para menos, eu não vou conseguir deixar aquela pessoa saudável. E se for para mais, eu posso causar uma intoxicação medicamentosa, a pessoa pode acabar morrendo, como no exemplo que a gente viu anteriormente. Falta de análise da matéria-prima, e aí se o laboratório não analisa a matéria-prima que está chegando, e a matéria-prima está estragada ou não está funcionando bem, está com alguma contaminação, o paciente pode acabar sofrendo com isso também. Diferença de quantidade de princípio ativo entre as cápsulas do mesmo frasco. Quando a gente faz a encapsulação, ela precisa ser muito bem feita e tem uma sequência exata de um procedimento correto para cumprir. Se esse procedimento não é cumprido certinho, ou se a mistura não está bem feita, enfim, uma cápsula vai ficar com mais medicação do que outra. E isso é perigoso também. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. E presença de substâncias que não constam na prescrição. Às vezes, o medicamento é X e aí, quando vão fazer alguma análise, dá algum problema, tem medicamento X e Y naquele produto, naquele medicamento. Isso é comum por contaminação cruzada, que é muito comum em farmácia de manipulação e é o que a gente tem que tomar bastante cuidado. Todos esses 4, todos os 4 não, mas os 3, tirando a falta de análise da matéria-prima, a gente pode acabar causando por contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada? A gente chama quando, por algum motivo, uma medicação que eu fiz antes sobrou ali ou acabou, eu não fiz a limpeza correta e aí acaba contaminando com o próximo. Ou então, na hora da pessoa fazer a armazenagem, ela usou um frasco que estava sujo com outra medicação. E aí faz a contaminação cruzada daquelas duas substâncias, né? E aí pode ocorrer uma série de problemas. E as possíveis causas da contaminação cruzada, falta de treinamento para fazer ou para entender os procedimentos ali que devem ser feitos na farmácia, erros nos cálculos, quando é calculado, né, quando a gente vai fazer a pesagem, pode ocorrer algum erro ali no cálculo. Vamos supor, era para ser contado para fazer 60 comprimidos e a pessoa achou que era para fazer 90. Ela vai colocar uma quantidade de matéria-prima maior na pesagem. E isso vai fazer com que as cápsulas fiquem mais concentradas, o que é um perigo. Erro na mistura, então, se não misturar corretamente, e no medicamento não vai só a matéria-prima, vai também o excipiente. Se vocês lembram da aula de farmacotécnica, é uma substância inativa que ajuda só na manipulação daquele pó, o que completa a cápsula para aquela manipulação. Se aquilo não é bem misturado, as cápsulas vão ficar com uma quantidade errada em cada uma, ou o creme vai ficar mais concentrado ou menos concentrado do que devia. Equipamentos inadequados, matéria-prima de qualidade não comprovada também. Então, muitas vezes, alguns laboratórios acabam comprando matéria-prima de algum fornecedor não muito confiável,
e pode acabar acarretando esses problemas. Deixa eu tentar ligar um pouquinho mais o código do ventilador, ver se funciona aqui melhor. Se quiser, pode ligar o de fundo também, se vocês acharem por aí. Se ficar melhor para vocês. Nessa legislação de 2007, a gente vê os grupos de medicamentos separados nessa sequência. Grupo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E cada farmácia vai adequando ali para o grupo que quer fazer. Então, nem todas as farmácias fazem todos os grupos. Em geral, não fazem. Fazem 2 ou 3 grupos, enfim. Então, o grupo 1 é a manipulação de medicamentos a partir de insumos e matérias-primas, inclusive de origem vegetal. Grupo 2, manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico. Grupo 3, manipulação de antibióticos, hormônios, citostáticos e substâncias sujeitas a controle especial. Esse grupo aqui, ele precisa de uma liberação mais específica, mais exata da Anvisa para você fazer, além de até outra sala. Os citostáticos, por exemplo, ele só pode ser feito em outra sala, ele não pode ser feito na mesma sala dos outros medicamentos. Porque ele é um medicamento que mata células, né? Geralmente ele é utilizado para lúpus, alguma doença oh meu Deus, autoimune ou câncer, por exemplo. Grupo 4, manipulação de produtos estéreis. Grupo 5, manipulação de medicamentos homeopáticos. E grupo 6, manipulação de dose unitária e utilização de dose de medicamentos de serviço de saúde. É muito raro encontrar esse serviço, farmácias que desfazem uma medicação que ela está no mercado e refazem ela com uma dosagem diferenciada, que seria isso aqui. Esse último grupo ele é bem raro. Geralmente, farmácias homeopáticas, elas são só homeopáticas. Homeopáticos são aqueles medicamentos, são 2 grupos, né? Homeopáticos e alopáticos. Alopático é o que a gente está mais acostumado, que a gente utiliza, compra na drogaria, assim. Homeopático tem aquela linha que a gente encontra em drogaria, que é o Almeida Prado. Tem vários medicamentos do Almeida Prado. E geralmente é só manipulado. Tem uma linha de pensamento bem diferenciada. O tipo de ação é totalmente o contrário. Então, assim, se enquanto alopático, se você tem insônia, eu te dou um medicamento para você dormir, o homeopático, se você tem insônia, eu vou pegar a cafeína, vou diluir ela muito, e vou dar para você tomar, para o seu corpo criar uma resistência contra a cafeína e fazer você ter mais sono. Tem mais ou menos essa ideia, mas é um tratamento a longo prazo. Tem muita gente que se trata só com homeopatia. Eu, particularmente, prefiro os alopáticos, mas aí, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar um pouco e vocês vão entender um pouco melhor. Tenho minha opinião aí de homeopáticos, mas cada um entende de uma forma. Tive vários professores que usavam só homeopatia, assim. Tem muita gente que acha que funciona muito bem. Então, aqui a gente vai começar a ver algumas informações que são trazidas aqui no grupo 1, nesse anexo 1, que a gente vê aqui, que é o mais geral, na verdade. Os outros são mais específicos, então a gente vai ver esse mais geral. Que é o seguinte, né? Então, sobre a estrutura da farmácia. Ela precisa ser localizada e projetada e adaptada, toda pensada para ser uma farmácia de manipulação. Não preciso construir o lugar do zero pensando, vai ser uma farmácia de manipulação, mas eu tenho que adaptar. Se é uma casa ou um ambiente que já existe, a gente vai ter que adaptar nesse sentido. O que a farmácia de manipulação precisa ter? Área ou sala para atividade administrativa. Tem bastante atividades administrativas que precisam ser feitas. Geralmente são feitas pelos donos ou pelo farmacêutico. E essa sala precisa existir. B, área ou sala de armazenamento. Nessa sala de armazenamento, a gente vai fazer armazenamento de embalagens, de matérias-primas ainda fechadas.
de tudo que a gente ainda vai utilizar é como se fosse um estoque. Então, tem que ter uma sala de armazenamento. Área ou sala de controle de qualidade. Então, toda matéria-prima que vem, a gente precisa fazer o controle de qualidade e também dos produtos prontos, a gente também precisa fazer uma avaliação. Geralmente ela é feita nessa sala de controle de qualidade. Sala ou local de pesagem de matérias-primas, então, um lugar específico para pesar a matéria-prima. Geralmente é no mesmo ambiente da manipulação e aí tem um balcão onde é feitas as pesagens e outros balcões onde são feitas as manipulações. A sala de manipulação ou salas de manipulação. Em geral, as salas de manipulação elas são separadas pelo que cada local manipula. Então, a sala onde manipulam sólidos, que vai manipular cápsula, comprimidos, enfim, o que essa farmácia fizer. E onde manipulam os dermos, né, que são os líquidos e semissólidos. Que é creme, sabonete, loção, enfim, tudo isso que é líquido, que não é sólido, vai para essa sala para ser manipulado lá. As matérias-primas utilizadas geralmente são um pouco diferentes também, então são armazenadas em lugares diferentes. Área de dispensação, que geralmente é a própria recepção do local, né, onde é feito o orçamento, onde recebe os clientes, é onde a gente vai dispensar a medicação para eles. Vestiário, um lugar onde as pessoas que trabalham ali possam se trocar, geralmente é o banheiro mesmo, e a sala de paramentação, que em geral é uma pré-sala. Antes da sala de manipulação, você tem uma sala, uma antessala para você se trocar, se paramentar e depois entrar no ambiente todo paramentado, que é com luva, máscara, touca, avental e propé. A gente também utiliza o propé. Alguns lugares disponibilizam um sapato específico para trabalhar lá e colocar o propé também. Então, isso é o que vai ter, no mínimo, numa farmácia de manipulação. Ela pode ser maior e aí vai ter mais salas, ou, no mínimo, por menor que ela seja, tem que ter isso aqui. Materiais e utensílios. Os materiais e equipamentos têm algumas regras, né? E uma que eu quis trazer aqui, que eu achei interessante vocês saberem, precisa existir aqueles pesos padrão rastreáveis. Eu comentei com vocês numa aula que eu falei que existem uns pezinhos para fazer a calibração das balanças. E aí, esses pesos, eles precisam existir lá, para sempre calibrar as balanças e verificar se elas estão corretas. Então, essa calibração, ela precisa acontecer periodicamente. E um sistema de purificação de água. Até coloquei uma foto aqui. Aí, apareceu. A gente não pode utilizar nas produções das medicações água simples da torneira. Então, precisa ser uma água purificada. E aí, geralmente, depende do tamanho desse laboratório. Se for pequenininho, eles têm algo desse tipo, assim, que pode ser pequeno. E aí vai armazenar uma quantidade de água purificada que vai poder ser usada nas formulações. Porque não pode ser água da torneira, ela precisa estar completamente limpa e a garantia de que essa água está sanitizada e limpinha. Essa água ela não pode ser armazenada por mais de 24 horas, então geralmente se faz ali a purificação de uma quantidade de água que o laboratório já sabe que utiliza, porque não é instantâneo, demora um pouquinho, né? Porque passa por esses filtros, tal, é um pouco mais demorado do que um filtro caseiro. Então, geralmente o laboratório já deixa disponível ali uma quantidade específica que usa no dia e aí dispensa a cada 24 horas e faz uma nova colheita de água. Matérias-primas e embalagem. A qualificação do fabricante e fornecedor deve ser feita abrangendo no mínimo os seguintes critérios, ou seja, não é só a minha avaliação que conta, o fornecedor ele já precisa ter certos critérios para eu poder comprar dele, senão ele não pode ser um fornecedor para farmácia de manipulação. Precisa cumprir as boas práticas de fabricação ou de fracionamento e distribuição de insumos. Então, tem um manual de boas práticas de fabricação de insumos e eles precisam estar dentro e ser certificados, né? Geralmente é uma certificação que eles já têm que garante esse critério. E aqui nas imagens, olha só, pessoal, eu coloquei aqui para vocês.
Geralmente as matérias-primas que a gente compra vêm assim, num saco prateado ou até de outras cores. Vem com a descrição ali do produto e tal. E aí ele tem que ser aberto, feito análise dentro da farmácia de manipulação. E, em geral, eles são colocados e armazenados nesses potes pretos, assim. Esses potes pretos, eles têm vedação, assim, da luz e tal, então protege a matéria-prima. E aí tudo tem que ficar identificado também, com lote, data de vencimento, etc. Continuando falando das matérias-primas, quando a gente vai fazer a análise dessa matéria-prima que chega, geralmente tem um formulário que é preciso preencher de controle de qualidade. E aí você precisa fazer todas essas avaliações. Características organolépticas são as características gerais do produto. Então, visuais, como que tá a cor, o cheiro, tudo que é orgânico do produto a gente precisa avaliar. É um pó solto, é um pó mais úmido, como que é esse pó? E a gente precisa avaliar e escrever lá como é que estão as características. É um pó alaranjado. E aí, se eu sei que o pó é alaranjado, ou tem que ser alaranjado, e aí me chega um pó branco, eu sei que não é o mesmo produto. Então, já é um ponto aí para o controle de qualidade desclassificar essa matéria-prima que chegou. 2, solubilidade. Toda matéria-prima ela tem uma solubilidade específica ou em água ou em óleo, ou em meio aquoso ou oleoso. E aí a gente precisa confirmar a solubilidade, então geralmente pega-se uma amostra e faz a mistura ali, numa quantidade específica de água ou solução oleosa, para ver se a solubilização está sendo correta. pH, então tem medidores de pH. Existe um eletrônico que mede pH e existem fitas também que medem pH. E aí vai depender do ambiente onde vocês trabalham. Esses eletrônicos são mais caros, mas também você não precisa ficar comprando fita o tempo todo, porque as fitinhas elas não são reutilizáveis. Você usa uma vez e joga fora, usa uma vez e joga fora. Já o aparelho não, você vai usar ele sempre e só vai fazer uma manutenção ali, mas são aparelhos bem caros. Então tem esse medidor de pH e tem as fitas. As fitas, o pH ele vai de 1 a 14. E aí o 1 é o mais ácido e o 14 é o mais básico e o neutro é o 7. E ele tem uma tabelinha de cores, assim. Então, geralmente você faz o contato da fita com a substância, pode estar ali diluída em alguma água ou óleo, e aí ele vai fazer a medição, ele vai colorir aquela fita na medida do seu pH. Peso, então a gente tem que medir para verificar se o peso está correto. Tanta quantidade tem tal peso, está correto? Está correto. Volume, que a gente vê juntamente com o peso. Ponto de fusão, a densidade e a avaliação do laudo de análise do fabricante fornecedor. Então a gente tem que verificar o laudo. Tem uma foto aqui do laudo. Os fornecedores, eles mandam um laudo parecido com esse. Então, lá em cima vem toda a descrição da empresa e aí todas essas informações são informações sobre o produto. Eles têm lá a avaliação deles, os controles de qualidade do próprio fornecedor. E aí você precisa confirmar que está tudo certinho, que veio tudo certinho e fazer as suas próprias análises também no laboratório da farmácia de manipulação. Quanto à manipulação, devem existir os procedimentos operacionais padrão, que eu falo aqui várias vezes, várias aulas eu já comentei com vocês. Todos os ambientes onde a gente trabalha precisam ter os POPs, procedimento operacional padrão. E os recipientes utilizados na manipulação devem ser padronizados pela farmácia de acordo com o embasamento técnico. Então, é muito raro uma farmácia de manipulação possuir só um tipo de recipiente. Porque às vezes ele não funciona muito bem com uma certa formulação ou com outra. Então, geralmente tem de 2 a 3 para você ter a opção de utilizar o melhor recipiente ali naquela formulação. Mais uma vez, o recipiente é um pó neutro, né? Não tem ação nenhuma no organismo, ele é utilizado só para a gente conseguir fazer a formulação, a manipulação da medicação. A farmácia deve possuir um livro de receituário,
Geralmente, isso aqui acontece eletronicamente. Hoje já é tudo eletrônico, a gente faz tudo no computador, e aí já fica registrado. E a farmácia ela precisa manter esse registro por um bom tempo. Geralmente, as farmácias mantêm aí por cerca de 5 anos. O registro de tudo que é vendido ali, se acontecer alguma coisa, a Anvisa tem como rastrear tudo isso. E aí, nesse livro de receituário, tem que ter o número de ordem, o nome e endereço do paciente, o nome do prescritor, o número do CRM do prescritor, a descrição da fórmula, contendo todos os componentes, o que tem naquela fórmula, e a data do aviamento, quando que foi feita aquela medicação. Esse registro é importante, mas ultimamente está mais fácil, porque anteriormente era um livro mesmo, que toda medicação que saía tinha que ir lá escrever tudo isso. Hoje em dia já fica tudo online, mais fácil, mais automatizado. Aqui é algo muito parecido, é só algumas informações extras que a gente precisa ter. Porque depois que eu fiz o pedido, vai criar uma ordem, né, desse pedido para dentro da manipulação. O farmacêutico ele sempre precisa avaliar tudo isso e fazer a conferência, como eu falei. A gente precisa evitar os erros, então as conferências são extremamente importantes. E aí o farmacêutico tem que conferir tudo isso. A conferência é feita em muitos momentos, a gente vai ver isso. Toda a preparação magistral deve ser rotulada com. Aí tem todos esses componentes, eu não imagino que vocês vão decorar todos esses componentes, tá, pessoal? Isso aqui é informação bem técnica, é para vocês saberem. Mas a rotulagem ela precisa ser bem específica e conter tudo isso. O nome do prescritor, que é o médico que prescreveu, o nome do paciente, o registro, onde está no livro do receituário, data da manipulação, prazo de validade, que geralmente, como vocês comentaram, é menorzinho mesmo. Dura aí uns 3 meses, mais ou menos, é a manipulação, a validade da manipulação. Depende da medicação, às vezes até mais curtinho. Componentes da formulação com respectiva quantidade, número da unidade, peso e volume contido, posologia, identificação da farmácia, CNPJ, endereço, enfim. Todas as informações de quem está manipulando, todas as informações de quem vai tomar, do prescritor e do que contém na medicação. Tudo isso tem que estar contido no rótulo. Informações extras, por exemplo, de uso oral ou de uso tópico, também precisa aparecer no rótulo. Se precisa ser mantido em geladeira ou não, também precisa estar escrito no rótulo. Então, a gente tem que atentar a tudo isso. Todas as receitas devem ser carimbadas. Então, o paciente chega lá com uma receita, essa receita ela foi feita, a gente combinou, o paciente quer, pagou. Eu vou precisar carimbar, né? Geralmente, a gente retém essa receita e devolve para o paciente junto com a medicação. E aí vem carimbada já, a gente deixa carimbado para que se ele for em outra farmácia para fazer novamente esse medicamento, a farmácia vê, diz, não, ó, já foi feito, né? E teoricamente, a repetição é só se necessária e prescrita. A gente não repete muitas vezes a mesma medicação. Em geral, alguns medicamentos são de uso contínuo, a gente vai fazendo assim repetidamente, mas são exceções. E aqui, pessoal, é um pouquinho da sequência do trabalho na farmácia. Então, como que acontece isso, né? Primeiro, começa tudo lá na recepção, naquele ambiente onde a gente sempre vê da farmácia de manipulação. Então, o cliente chega ali, ele vai ser recebido por um atendente, ou pelo farmacêutico, ou por um auxiliar, enfim. E aí, esse atendente vai pegar a receita, vai conversar um pouco com o cliente, ele vai pedir o orçamento, porque como é personalizado, não tem um preço fixo. Então, depende do preço, da dosagem, da quantidade, para fazer um orçamento. Não sei se vocês já fizeram um medicamento manipulado aqui, já precisaram, não? Sim, outros não. A maioria não. Então, assim, depende muito do medicamento, né? Pode ser mais caro, pode ser mais barato. E aí vai ter um orçamento. Vou passar o preço, o paciente vai avaliar se ele quer ou não. E aí, se ele autorizar, eu vou emitir uma ordem, um pedido, para o laboratório fazer essa medicação. Tem um prazo aí que geralmente vai depender do laboratório, mas geralmente é de 1 a 2 dias. Então você pega no dia seguinte ou 2 dias depois e essa medicação vai estar pronta para você retirar. Você pode retirar, muitas hoje em dia já fazem entrega também. Tudo bem, então está autorizado, o paciente ele quis
o medicamento, gerei o pedido que vai ser emitido lá para o laboratório. Na manipulação do pedido, a gente vai fazer toda a avaliação da prescrição novamente, vai ver se vai precisar de recipiente ou não. Hoje já é muito automatizado, para eu falar para vocês. Na época que eu trabalhei lá, isso foi em 2000 e... Peraí, para não fazer conta errada, falar um ano muito anterior para vocês, mas isso foi... faz uns 10 anos, não, um pouco menos. Faz uns 8 anos, então... 2012, é isso? 2012. Certo, então, mais ou menos em 2012 já era muito automatizado, agora deve estar mais fácil ainda. Então, quando a gente coloca no sistema todas as medicações, o próprio sistema já calcula as quantidades que devem ser pesadas, os recipientes que vão ser usados, as quantidades. Então, hoje em dia, a gente não precisa mais ficar fazendo cálculo. Oi? Graças a Deus, é mais fácil. Mas é importante saber, mas geralmente quem vai fazer isso mesmo é o farmacêutico, mas ele precisa saber porque ele precisa conferir aquilo ali. Então, ele tem que bater o olho e ver se está batendo, né, a informação, porque pode ter um erro do sistema também. A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí vai ser tudo conferido e o medicamento vai ser feito. Aí vai para o controle de qualidade. Geralmente a gente chama de conferência. Na conferência, vão contar para ver se o número de cápsulas está certo. Erros que eu já vi pegos pela conferência. Era para fazer 60 cápsulas e a pessoa fez 30. Era para fazer, ou era para fazer mais, a pessoa fez menos. Ou menos e mais. Porque assim, é muito comum ser 30. Então, a pessoa que está manipulando ali acostuma a montar a encapsuladora para 30. E aí sempre tem que ficar muito atento nisso, porque pode ser 28, pode ser 25, pode ser 12, pode ser 60. Ou muito mais, entendeu? Então, precisa estar atento nisso. Outro erro, quando uma cápsula está muito diferente o peso da outra, tem uma conferência que é feito nisso. Todos os potinhos de cápsula, eles tem uma amostra pesada. Então, tem 60 cápsulas, eu peso 6 cápsulas. E verifico como é que está o peso médio. Se o peso médio estiver muito diferente, tem que fazer. Porque quer dizer que esse medicamento está com dose errada. Cada cápsula está com uma quantidade diferente. Então, precisa refazer. Então, o controle de qualidade é quando vai ser feita essa análise e essa conferência. E a dispensação, esse medicamento fica pronto, rotulado, certinho, vai para um armazenamento, que geralmente fica perto lá da recepção, para ser dispensado para o cliente quando ele vier retirar. E entre cada uma dessas etapas tem uma conferência. Então, teve o orçamento e o pedido foi feito. Antes de chegar na manipulação, o farmacêutico vai fazer conferência. Terminou de fazer a manipulação, a conferência é feita basicamente no controle de qualidade aqui, pelo responsável do controle. Depois do controle de qualidade, na hora da dispensação, vai ter uma conferência pelo atendente. Ele precisa conferir se o nome da pessoa está batendo com o nome da caixinha que eu estou entregando para o paciente, ou da embalagem, enfim. Então, a conferência é bastante importante. Geralmente, o medicamento manipulado tem essa carinha, ó, pessoal. Tá vendo? Então, tem alguns adesivos, assim, que a gente cola, que eles já vêm prontos. Tem ali um rótulo que ele já vem feito específico com as informações necessárias. Em cima, às vezes, vem escrita a quantidade de cápsula, validade e tal. Então, tem uns que é de vidro. É mais raro hoje em dia, porque vidro é muito caro, então não compensa muito para as manipulações fazerem, mas tem sim. Porque tem medicamento que não pode ser armazenado em plástico, por exemplo. Mas existe. E não é o caso aqui do Brasil, isso é mais fora do país, aquelas caixinhas laranjas que a gente vê em filme também. Sempre tem nos filmes, né? Sempre tem um tubinho laranja, assim. Mas aqui no Brasil são mais essas branquinhas mesmo. Aquelas laranjas são só de filme mesmo. Nesse link que vocês têm disponível no slide, ele vai dar lá com a RDC 67, que vocês conseguem consultar as informações, se vocês quiserem. E é isso, pessoal, basicamente é isso. Você já trabalhou em manipulação? Você trabalha? Não, eu comecei a trabalhar na farmácia.
Ah, drogaria. legal. Tem uma drogaria, ela tá ali no centro de Guarulhos, se eu não me engano. Ela chama Farmácia, não sei se tem mais.